Chá do Sim começando, e hoje nosso quinto sabor é glamour, é arte, é tudo de mais maravilhoso, porém com um tema que talvez, cutuque a ferida. Tá curioso? Espera só um pouquinho. Chá do Sim começando com essa energia maravilhosa pra vocês, bonitas. E aqui do meu lado, vou começar apresentando assim. Aos 19 anos, descobriu a arte de se maquiar. E nesse período, não vou dizer longo, porque a gente não precisa falar de data aqui, assim, nesse período, sua carreira tem inúmeros prêmios nacionais, internacionais, é extremamente reconhecido, fez shows ao lado das outras, porque ela também é uma dessas grandiosas drags do mundo inteiro, está lá no programa Drag Me As a Queen, no I. Então assim, a gente está muito feliz. E eu quero só pontuar que um beijo para Rafa Petri, Jota, porque quando eu comecei a entender e pesquisar sobre drags, até pela RuPaul, eles foram que falaram assim, você conhece Ícaro? Aí eu peguei e falei assim, quero ver. E fiquei abismado com todas as imagens e tudo, então seja bem-vindo, Ícaro Kadosh. Maravilhosa! Vamos pra ela! Ela merece! Eu tenho que começar agradecendo ao convite maravilhoso e principalmente pelo convite de discutir um assunto que poucas pessoas falam sobre. Vamos chegar nele agora, então. Para isso eu peguei aqui uma frase que você disse numa entrevista, que drag queen quebra todos os paradigmas possíveis existentes e se torna uma ferramenta de questionamento de até que ponto eu observo uma pessoa pelo gênero ou observo um ser humano. E aí eu fiquei muito refletindo sobre isso e eu quero que, vou terminar de falar as coisas aqui, depois você faz a sua dissertação sobre a capacidade das pessoas de olharem esse ser humano da drag e junto com isso tem uma questão que as pessoas também colocam muito sobre solidão e tem uma diferença assim que eu fui pesquisar sobre solitário e ser sozinho, né? Então só para entender, alguns dizem que sozinho pode ser uma escolha consciente, mas geralmente solitário está atrelado a um distanciamento, a de fato às vezes você não está tão feliz e coisas do tipo. Então assim, dito isso, ser drag te leva para algum desses caminhos da solidão ou não? Como é que funciona? Eu posso começar dizendo que depende. Depende porque alguns desses posicionamentos dependem de mim e a grande maioria desses caminhos dependem das pessoas. Eu sempre falo que a drag queen ela é um objeto de reflexão da sociedade porque a gente sempre debate de como isso afeta fora da bolha, mas nunca dentro da bolha, porque a gente nunca pode deixar de lembrar que mesmo sendo LGBTQI+, nós somos educados à base do machismo, que tem como cerne de educação de que o feminino vale menos, de que tudo atrelado em imagem e signo ao feminino vale menos. Então, eu, enquanto drag queen, mas ao mesmo tempo homem cis, que pega os meus privilégios de macho, mesmo dentro da comunidade LGBTQI+, jogo no lixo e faço dos signos do feminino o meu modo de ser e viver através da arte, eu começo a sofrer da solidão dentro da minha própria comunidade. Eu sempre falo outra frase que assim, se a margem tivesse uma margem, ali moraria uma drag queen. Então a gente precisa entender que é interessante discutir e deve-se discutir fora da bolha, deve-se, mas e dentro da bolha? Né? Porque eu passei milhares de casos, e vamos citar alguns aqui ao longo, mas eu já começo de cara. Foram várias e inúmeras vezes que termino um show numa boate, eu desmonto, fico lá dançando na pista, né? Até para esperar a hora de eu ir pro hotel ou para eu voltar direto, fazer bate-volta. E algumas pessoas chegam até mim, eu tô lá paradinho na minha, que é o brinco que é sofrer violências gratuitas. Aí chega um menino e fala, oi, tudo bem, tudo bem? E começa a conversar e fala, foi você que fez show ali hoje? Eu falei, sim, sou eu. Nossa, achei você tão bonito, pena que você se monta. Sai e me deixa falando sozinho. Chegou até mim somente para falar isso. E aí você fala, o que nós estamos fazendo em termos de educação para que as pessoas dentro do nosso meio, aí volto a falar da frase que você falou que eu mesmo usei,
passem a refletir, eu estou me relacionando com o corpo ou estou me relacionando com um mundo complexo que habita a mente daquele ser e que é este mundo que vai me fazer interessado em conviver com aquela pessoa. Então, até que ponto eu convivo e me relaciono com um ser humano ou com um falo? Então são essas questões que as pessoas deixam. Eu já tive amigos, para vocês terem uma ideia, que não precisa nem muito longe, que namorou um cara durante 2 anos, e eu sempre conto essa história, era apaixonadíssimo por ele, até que um dia ele chegou em casa, o cara tava de cueca, passando hidratante, na mesma posição do comercial do Monange da Xuxa. Ali ele terminou com o cara, porque ele nunca mais conseguiu olhar com o cara da mesma maneira, porque aquele signo do feminino fez ele broxar de uma pessoa que até ontem ele estava apaixonado. Meu Deus. Não, é muito louco. Você entende? Enquanto sociedade LGBTQI+, o que nós estamos fazendo com as pessoas da nossa própria comunidade? Onde entra o ninguém solta a mão de ninguém? No status do Facebook? Porque no dia a dia não é assim que funciona, exato. Né? Nossa, gente, já começamos aqui e refletindo muito mesmo, porque eu tinha uma vivência, por exemplo, de Rio de Janeiro, foram 6 anos morando no Rio e morando boa parte ali na Zona Sul. Então foi antes do boom da discussão, de abrir discussão para as questões trans e pro boom das drags, assim, fora do show, em algumas boates. E aí, de repente, eu paro e tento lembrar e você não via. Tipo, o Rio de Janeiro é um lugar em que você tem um universo LGBT, vou falar da minha praia, o universo gay, muito com uma heteronormatividade, até porque a praia traz isso, é todo mundo de bermuda, uma camisetinha, tem toda essa questão. E aí quando eu vejo, as baladas que eu ia no Rio era muito difícil. Hoje em dia tem um outro movimento, claro, eu chego, já tem um outro universo ali, mas é muito recente, né, Acho que é de 2006 pra cá que foi esse redescobrir da arte drag. E não é só um redescobrir no sentido de que é uma arte ponta da faca, que eu sempre falo, da comunidade LGBT. É uma arte para todos os povos. A gente sempre brinca que drag queen foi feito por mineral, vegetal, animal. Então qualquer pessoa pode ser, independente de sexualidade. As pessoas não lembram que uma das drag queens mais famosas que nós tivemos no Brasil era uma mulher cis, é o que maravilha. Nós não sabemos que muitas drag queens no Brasil são heterossexuais, que são as drag queens do Nordeste que se montam para fazer stand-up comedy. Nós só focamos no que a gente conhece, na bolha do nosso circuito. E há um movimento maravilhoso de mulheres cis que estão se montando, ou seja, há um estourar da bolha gigantesco e que vai fazer mexer as estruturas daquilo que a gente conhece. E é extremamente importante. Só que o que a gente não pode deixar de esquecer é como nós tratamos essas pessoas em termos de romances e relacionamentos. Qual é o direito de amar que uma pessoa que desafia o andar da sociedade tem garantido? Quando eu te conheci, como é o nome dela? Ícaro. Oi? Tá vendo? Já é uma quebra. Eu falei, gente, o nome dela é Ícaro. O nome dela é Ícaro. Aí eu falei, meu Deus, muito já pé no peito, sabe? E aí quando surgiu o Pablo Vittar, por exemplo, que usa Pablo pra ser entrega, eu falei, gente, já não é pioneira, sabe? Sorry, tem uma amiga que já tá há anos aí mostrando tudo isso. Em relação à sexualização, eu acho que a drag queen, as drags de um certo modo, passaram a se entender de um outro jeito de uns tempos pra cá. Antes elas eram o quê? Aquela caricatura. O cabelulão, a super maquiagem mega, ultra, né, exagerada e tudo, aquelas roupas que pareciam instalações de arte. E hoje em dia, parece que elas ressignificaram essa arte. Tem quem faça isso, que a gente chama de as convencionais, são as tradicionais, e tem aquelas que realmente, tipo, você não usa peruca. Muito raro, entendeu? Meu Deus, mas como se a drag se monta pra ter a peruca, o cabelo, e como você não tem, sabe? Então eu acho que o modo de se vestir mudou também. O modo de fazer shows, de se preocupar, não só com aquela dublagem que é 1, 2, 3, 4 Coca-Cola, mas enfim, de realmente aprender a letra, fazer uma coreografia. Eu acho que isso tudo trouxe uma grande ressignificação. E pegando no ponto da sexualização, o que eu vejo hoje, pegando exemplos nacionais,
Quando você pega, por exemplo, Dani Coach, Sim. Stripperella, Aham. que elas assim, gente, genética é uma coisa maravilhosa. Não treme nada. E assim, mano, é um fio. É. Você consegue ver o corpo e tem muita gente que, tipo, deseja. E como deseja. E aí a gente entra em outras questões. Deseja, mas ao mesmo tempo o que vem junto com esse desejo. Né? Porque uma coisa é você ter naturalizado esse desejo porque você está vendo outro ser humano. Mas enquanto esse desejo vem assim, nossa, eu achei lindo, mas pera. O mais é maravilhoso. Como que eu posso desejar uma coisa? Porque até então eu achava que eu gostava de homens, que é isso que eles falam, homens, não que a gente não seja, mas eles não olham a gente como... Sim. Tiram o significado do homem com a gente, porque não é porque eu estou maquiado de drag, que isso é a minha profissão artística, que eu deixei de ser um ser humano. Ou, no caso, quando eu me desmonto, eu não deixei de ser um homem cis. E aí a gente começa a fazer divagações, tipo assim, sério que em 2019 as pessoas ainda acham que todas as pessoas que se montam querem ser mulher? Não vem como uma arte, então a gente pode entrar em outras questões de valorizações que também não cabe aqui, de valorização da arte nesse sentido. E já fazer um outro paralelo novamente com os signos do feminino, por valerem menos. Mas aí a gente vê, nós que também temos o nosso corpo como empresa, também é a função da drag queen mostrar que o sexo faz parte do humano. Eu lembro que quando eu comecei a montar em 2000, para a gente ter uma vida social, a gente entrava por trás da boate, se montava no camarim, fazia o show, tirava tudo, saía e entrava como se tivesse acabado de chegar para que ninguém associasse o nome da pessoa ao nome da drag queen para você conseguir ficar com alguém. Porque em 2000, 99, 2000, eu comecei a sair em 96. Era como se você tivesse, desculpa o palavreado, mas só para as pessoas entenderem o nível. Lepra, ninguém queria andar de mão dada com você, porque era queimação de filme estar com uma drag queen. Imagina namorar uma drag queen. Somente uma pessoa extremamente desprovida de preconceito seria capaz de namorar uma drag queen, porque ela conseguiu furar todas essas barreiras e entender o ser humano por trás de tudo isso, que carrega um monte de estigma nas costas. E quando você tem a chance de tirar esses preconceitos, você talvez descubra o amor da sua vida. Então hoje eu fico muito feliz, como você falou, de movimentos que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Por exemplo, o TBT das drag queens, onde todas as terças elas colocam uma foto metade desmontadas, que estão de cueca ou de short sem camisa, mostrando quem são elas de menino, com orgulho de falar, esse sou eu na vida real. E ao lado a foto da drag. Eu nunca imaginei ver isso acontecer, porque isso era muito aquém da minha realidade. E é muito gratificante ver o quanto as pessoas são orgulhosas de mostrarem os seus N lados sem medo e vergonha de nenhum deles. Então isso é maravilhoso. As drags que montadas hoje não se preocupam mais em descer, se passar depilar, o Rex, fazer tirar tudo, a barba, tirar a porque barba. a arte é subjetiva. Ninguém faz drag queen para os outros. Eu faço para mim. Sim. Se eu olhar no espelho e falar, é isso que eu queria, ninguém tem que falar nada. E Se eu quero me montar de palito de fósforo e falar tá maravilhoso, ninguém tem que falar nada, porque eu me maquio pra mim. Eu faço meu trabalho pra mim. É a minha mensagem para o mundo através da arte da drag queen. Mas hoje nós vivemos no mundo dos juízes digitais. E esse é o grande problema. E aí a gente pode entrar num outro conceito. Quando você perde o seu tempo precioso, que ao invés de você ler, estudar e se conhecer, para ficar criticando as vidas alheias, o que isso diz de você? Sim. Ícaro, eu queria te perguntar uma coisa. Pergunte. A gente está vivendo um momento agora, principalmente da cultura drag, que foi pulverizado pelo RuPaul's Drag Race. Uhum. E eu acompanho, eu adoro, eu acho o máximo. Eu queria que você dissesse o quanto isso foi bom e o quanto foi ruim. Porque assim, eu acho que foi, por um lado é muito bom, porque aproximou muito a cultura drag dentro da comunidade LGBT. Naturalizou, exatamente isso. Não, e aproximou mesmo, porque a gente tinha um distanciamento até dentro da comunidade LGBT, da cultura drag e do restante. E parece que agora tá começando a ficar mais próximo. Mas o que você vê? Você vê algum aspecto negativo nisso? E o que seria isso? Como todas as coisas na vida, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom, acho que você já disse muito, que é aproximar e humanizar a drag queen. Porque
porque a drag queen era meio que uma lenda urbana. Você vinha em cima do palco, mas você não sabia, a gente volta à brincadeira, como vivem, como se reproduzem, o que comem. Então as pessoas não sabiam muito como era a vida por trás daquilo tudo. E graças ao programa da RuPaul, que mostravam elas desmontadas, as histórias de vida, as pessoas começaram a perceber que existe um ser humano por trás de tudo isso. E que tem uma história muito rica para contar. E aí até as pessoas que estão próximas, que nunca falaram com a gente na boate, começaram a se interessar em querer saber quem somos nós. Então isso aproximou. E como todo lado negativo, a gente volta também dizendo as mesmas coisas de signos e referências. A maioria das pessoas que tem como primeiro contato da arte drag queen com o programa RuPaul's Drag Race acha que a RuPaul e as suas drag queens inventaram a roda. Quando na verdade nós temos milhares de drag queens, inclusive, para quem não sabe, nós temos no Brasil a drag queen mais antiga em atividade do planeta, que é a Miss Bia, com 58 anos de carreira, para você ter uma ideia, que está no Guinness, está com 80 anos e faz shows todas as quintas e sábados aqui no centro de São Paulo. E se você pergunta, você sabe quem é Miss Bia? As pessoas não sabem. E a RuPaul nasceu nos anos 80, Miss Bia em 64 já lutava contra a ditadura militar montada. Era a única drag queen autorizada pela polícia a andar de mulher na rua sem ser presa por vadiagem. Então é uma história muito rica e é do Brasil. E ninguém se interessa, porque é muito mais interessante o que vem de fora. Então, o lado negativo é, elas se tornaram o ISO 9000 do que é ser drag queen. E tudo fora daquilo não presta. Ou então, qualquer pessoa que já esteja fazendo aquilo e sem a pessoa saber, é uma cópia. Então, eu posso falar por experiência própria. Eu amo de paixão, não tem nada a ver com a pessoa, sou amiga, conversamos muito, nos falamos pelo WhatsApp, temos projetos e planos. Depois que a Sasha Velour ganhou, que é a primeira drag queen careca da RuPaul a ganhar, são 4 anos que eu recebo pelo menos um direct todo dia. Que lindo que você se inspira na Sasha. Sendo que a Sasha começou a se montar em 2010. Eu já fazia isso aqui há 10 anos. Então, as brasileiras têm sofrido por essa referência de signo e etc. de tempo. O que é normal. Eu não posso exigir que ninguém me conheça, tenha a obrigação de me conhecer. Mas quando você vê a pessoa, não custa você, por ética e educação, chegar: oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Há quanto tempo você faz drag? Nossa, então faz bastante tempo. Não, ela já supõe que todas as pessoas que estão vendo são crias do RuPaul's Drag Race. Sim. Então, são essas coisas que são muito mais sentimentos negativos que vêm de quem não procura estudar a referência do que da gente mesmo, porque eu acho que a RuPaul fez um legado que mesmo daqui 150 anos, 300 anos, nós teremos que agradecer de joelhos, porque ela fez com que a nossa arte voltasse a um lugar de origem. Não, as pessoas falam, mas esse boom drag. Não, porque a drag nasceu em 300 a.C., no teatro grego, no período helenístico, dentro das artes maiores, teatro, e depois foi cinema, essas coisas todas, né? Teatro kabuki, essas coisas. Então, graças ao andar da carruagem e até a própria era medieval, com as ascensões da Igreja Católica, nós somos restritos a guetos. Hoje nós estamos voltando ao que era normalmente. Então, quando as pessoas falam, mas como é ganhar novas coisas? Não, nós não estamos ganhando nada, nós só estamos tomando de volta aquilo que nos é de direito. E pronto. Né? Então, ela fez isso. Ela encabeçou essa jornada de retorno ao mainstream que toda a arte, não só da drag, mas pintura, cinema, dança, merece. Como arte que é exato. Eu acho muito engraçado, porque tem gente que pergunta e fala, você assiste RuPaul? Assisto. E você, já assistiu Priscila? Priscila? Exato. Que já assistiu Priscila? Paramount Fu? Paramount Fu, pra mim, é das maiores Já referências. assistiu um documentário chamado São Paulo em Hi-Fi? Exatamente. Oi, as pessoas não sabem isso. Mas eu acho que o ponto é uma coisa que eu brigo muito. Eu falo que eu tenho total paciência para educar héteros. Mas a minha paciência para educar a comunidade, às vezes ela vai. Porque foge da cultura deles, então você dá o passo a passo. Agora a pessoa que está dentro, se coloca dentro da comunidade, e eu clamo aqui pelas pessoas, tem que estudar a nossa história. Não adianta sair falando que não sabe, a gente tem muita coisa. Hoje em dia a gente tem um Museu da Diversidade Sexual. Maravilhoso. Um repertório incrível, sempre tem atividades, você tem lugares incríveis em São Paulo, na internet, pessoas referências. Aliás, eu quero aproveitar esse ensejo, que eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas assim,
Para quem puder, vá ao Museu da Diversidade, que está tendo uma exposição chamada Devassos no Paraíso, que é baseada num livro de João Silvério Trevisan, que é um escritor maravilhoso, que conta a história da homossexualidade no Brasil desde a chegada dos portugueses até agora. Então, se você está precisando de um pouco de história, da nossa história, vá ao Museu da Diversidade. Porque eu acho que isso ajudaria a resolver muitos dos problemas internos que a gente tem. Sim. Porque eu falo que a gente aqui no Brasil, a gente não entende de fato, às vezes, o que é comunidade. Eu percebi isso indo pra fora, e aí, claro que vai ter N problemas lá fora, que ninguém tá dizendo que você tá falando de ser humano. Porém, tem um senso de comunidade presente, de fato, olha, quero a minha amiga trans, a minha amiga drag, as pessoas estão ali. Aqui a gente segrega demais. Então eu posso fazer uma pergunta para vocês, aproveitando esse ensejo, vocês que são todos também da mesma época, creio eu, a maioria. Você também tem essa sensação de que na nossa época, onde somente existiam as siglas GLS, esse senso de comunidade existia muito mais do que essa segregação maior que existe hoje? Depende. Por quê? Eu acho que antigamente o que não existia era a voz. Muita gente não tinha voz para falar. Não tinha porque não sabia que tinha, ou até tinha, mas era apagada, era silenciada. Então eu acho que hoje em dia o que acontece é que tá tudo tão muito dividido. As tribos começaram a se identificar, se organizar e começaram a falar e clamar por seus direitos. E virou uma Torre de Babel. Eu posso até complementar para ver se é isso. Elas começaram a se organizar, mas não a se relacionar. Sim, exatamente. Até Tá cada um defendendo o seu. Até porque volta para a história inicial do machismo. Porque quem você vê na cadeia, no topo da sigla, homens, cis, gays, brancos, classe média. E aí, esses que conseguiram se distanciar do gueto têm uma dificuldade enorme de olhar da onde eles estão e colaborar com essa comunidade. E te digo mais, chegamos a um momento em que é muito nítido em que oprimidos viraram opressores. Super. É o que eu falei esses dias, tá todo mundo gritando e ninguém tá ouvindo Se ninguém, ouvindo. sabe? Então eu acho que é mais ou menos isso mesmo, mas eu também tenho essa sensação de que antes a gente parece que tinha uma união maior, assim, a gente parece que se abraçava. Pelo menos essa sensação Era uma de sensação, união. Não que ela existisse, mas era uma sensação que pairava no ar. Sim. Eu ia falar exatamente isso, que é somente a questão da sensação. Porque assim, o que eu vivi nessa época, eu comecei a entrar no grupo GLS, era tipo 2010, né? Eu tive... Não, pior que não. Atrasado. Não, ouvi no sentido do grupo. Eu tive, enfim, já falei algumas vezes no chat, só para explicar, eu tive uma criação cristã, meus pais eram testemunhas de Jeová, extremamente restrita. E o que eu via da comunidade GLS, eu lembro que eu olhava, eu tinha extrema curiosidade, as pessoas que eu conhecia passavam essa sensação de união, de proteção umas com as outras, proteção até no sentido de tipo esconder e não expor o amigo, sabe assim? Então tinha essa coisa da proteção e tal, mas isso era o que eu observava do meu lugar de desejo de estar ali, medo, não queria me aceitar, não queria que as pessoas soubessem. Então, pra mim, assim, eu tenho a sensação, mas eu olhava de um outro lugar, assim. Mas por que eu fiz essas perguntas para vocês? Para vocês entenderem uma coisa que também ninguém pergunta ou ninguém pensa sobre. É realmente uma sensação e ela existia. Mas e se eu disser para vocês que enquanto drag queen ninguém pensa que nós temos que sair do armário 2 vezes? A primeira, para quem é homossexual, lógico, é assumir para a sociedade e para a família que você é homossexual. E a segunda é você ter que assumir para a família, para a sociedade e para todas as pessoas do seu convívio que você vai se tornar uma drag queen. Quando isso aconteceu comigo e eu tive que contar isso para minha mãe, a primeira coisa que a minha mãe falou, devido à limitação, e aí eu falo da lenda urbana, eu só não quero você se prostituindo na rua porque é isso que quem se veste de mulher faz. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, eu quero muito que a senhora vá até a boate que eu vou fazer show para entender qual é o tipo de trabalho que eu estou fazendo. E a minha mãe começou a ir
Todos os finais de semana, até que um dia em casa tinham 6 pessoas morando, que ela pegava as pessoas que os pais jogavam pra fora e levava pra casa. E aí, assim, a minha mãe começou a ser chamada de mãe nas boates. Precursora da casal. Mas o meu grande baque foi que 95% dos meus amigos, quando eu falei que ia ser drag queen, não olharam mais na minha cara. Gays, lésbicas de boate. Então, a sensação de comunidade existia, mas na prática sempre foi o oposto disso. E aí eu tive que começar do zero uma nova rede social voltada às pessoas que tinham as mesmas ambições e características que eu. Ou seja, durante muito tempo as drag queens tinham como suas melhores amigas outras drag queens, porque somente elas conseguiriam entender o que a gente sentia na pele. E dificilmente você via uma drag queen namorando. Ou quando, você sabe disso, que você também conviveu no mundo, você também pode dividir de convivência. E aí a gente começa a questionar, né, a questão do até que ponto as pessoas veem a drag queen como alguém para ser namorado. E por que não ver alguém como namorado? O que impede? Hoje eu acho que a gente está passando por uma outra revolução de quebra de preconceitos, de revoluções de comportamentos, onde as pessoas estão cada vez mais abertas e felizes são as que estão começando a ser drag hoje, que não vão enfrentar 90% do que nós enfrentamos lá atrás. E que tem uma esperança de relacionar-se naturalmente com outro ser humano que nós não tínhamos. E hoje para mim é muito difícil. Eu lembro que uma vez, logo que eu cheguei em São Paulo em 2004, um menino me chamou para encontrar com ele, uma das poucas vezes que eu falei, nossa, vou enfim namorar. Me encontrou na Paulista e eu era muito bicho do mato, porque nós viemos de uma era em que qualquer demonstração de afeto e carinho era um significado de morte, dependendo do local que você estivesse. E eu lembro que eu estava andando com ele na Paulista, a conversa estava maravilhosa, até que ele fez assim, ó. E a minha primeira reação foi fazer isso aqui, ó. E aí ele começou a olhar pra mim, você tá bem? Eu falei, não, eu tô ótimo, é que eu não consigo fazer isso. Porque eu fui tão aterrorizado, tão amedrontado e sofri tanto por ser quem eu sou 2 vezes mais, pela questão de ser drag queen, que é meio impossível pra mim que alguém quisesse fazer isso comigo. Porque a gente começa a se sabotar amorosamente, né? Porque aí você fala, tô na balada, olho pro lado e tem alguém me olhando. A primeira coisa que eu vou pensar é, imagina, não é pra mim, é pra alguém que tá do lado. Porque eu nunca tive referências de pessoas que me acharam interessante a este ponto. E o que isso causa no psicológico da pessoa? Tu te anestesia, na verdade, eu pensava assim. E eu posso te falar, eu estou um pouco anestesiado. Já acho que é fã. Hoje eu tenho essa visão, mas antes, quando eu não tinha essa notoriedade toda, eu sempre fazia assim, ó, não é pra mim, não é pra mim. Então assim, é bizarro você pensar nessas coisas. E ao mesmo tempo que é bizarro, é esperançoso ver a diferença do tratamento entre as pessoas dentro das boates hoje em dia nesse quesito. Então, eu fico muito feliz que essa geração daqui pra frente vai conseguir ter uma vida mais normal, mais naturalizada, por assim dizer, se essa for a palavra, do que a nossa geração, que é de 96, 2000, por exemplo. E eu vi um pedaço rápido de RuPaul e eu vi que tem um momento em que elas tem que fazer shades, tem que fazer aquele negócio da alfinetar umas às outras. Eu achei aquilo zero saudável. Porque você está inspirando uma nova geração aqui. E eu acho isso tão old fashion. Tipo, não se faz isso mais, já deu. E eu queria aproveitar isso para te perguntar, tu sentes união hoje entre as drags? Volto a dizer, depende muito, porque a união, a sensação de união, para mim, está atrelada à educação e à cultura que aquele ser humano teve. A sentimento de empatia que a família deu a ele sobre o próximo durante a criação. Então a gente nunca pode generalizar, nunca é algo positivo, nunca é algo verdadeiro. Então sempre vai depender da pessoa. Existem pessoas que sim, tem essa questão da união, mexeu com você, mexeu comigo, como diria a Márcia Goldschmidt, mas ao mesmo tempo existem aquelas, problema seu, porque vai muito da educação, do caráter, da essência. Então, quando se fala em ser humano, não há uma regra, uma
maneira de se jogar, cada um joga com o que tem. Porque às vezes também, eu sempre falo isso, enquanto comunidade, a gente tem que pensar se nós não estamos exigindo demais da gente mesmo em determinados assuntos e dos outros em determinados assuntos. Como é que eu posso exigir que uma senhora de 60 anos, que vem de 3 gerações, 2 gerações atrás da minha, tenha a cabeça de um menino de 18 anos desconstruído hoje? Como que você vai falar assim, a senhora está errada, porque a verdade hoje é essa, mas a verdade dela é outra. E às vezes aquilo é o máximo que ela pode dar dentro daquele assunto, né? E a gente não aceita o máximo que a pessoa pode dar. O que nós estamos nos tornando enquanto humanidade? A humanidade está se perdendo aí, então. É por isso né? que eu não sou muito a favor das imposições, Exato. sabe? Porque não, cada coisa é um cara, a gente tem que fazer isso. A intolerância. Nós não podemos dizer em discurso, estamos querendo lutar contra uma sociedade heterossexual, contra tudo que eles nos fazem, usando as mesmas armas que eles fazem contra a gente. Vocês vão ter que... Gente, é um processo diário e ininterrupto de, através de muito mais atitudes do que palavras, mostrar para as pessoas que a única coisa que nos difere são características aquém da sexualidade. Porque eu falo, por que até hoje, por que nesse ano a gente ainda coloca, eu sou gay, mas essa é a característica principal que te define? Muito hoje se fala sobre resiliência. Né? Resiliência é um termo que originalmente nem é aplicado a seres vivos, né? Mais aplicado aos metais, enfim, e que foi agregado aos seres humanos por histórias como a sua, assim, a nossa, né? Que é sobressair sobre as dificuldades e tal. E você falou sobre as questões da solidão, ou de estar sozinho, e as dificuldades, os ônus e os bônus. A minha pergunta é, você já pensou em desistir da carreira e né, voltar ao que era antes? Assim? Ou esse boom também te ajudou por esse momento do programa, de outras pessoas estarem te conhecendo, não sei. Ser bancária, assim. pagar tudo. Na verdade, eu posso falar uma coisa, eu queria ser ou esportista, eu sou jornalista por formação, então o meu sonho, minha faculdade era com ênfase em ciência, então eu tinha muito sonho de trabalhar divulgando ciência em jornalismo, e era um dos meus sonhos. Mas eu tenho resiliência tatuada aqui, que é uma das palavras que me definem. Eu já pensei em desistir algumas vezes, mas nunca por causa desse assunto de amor, essas coisas, porque ao longo dos anos a gente redefine emoções também. E eu brinco hoje, que não é uma brincadeira, é uma verdade, que os orgasmos que a arte me dá são muito maiores do que qualquer homem já deu na minha vida. Então as conquistas através da arte num país que marginaliza a minha arte, eu tenho um tesão gigantesco quando eu consigo algo novo, quando eu quebro uma barreira, que nenhum orgasmo carnal vai chegar perto do que essa sensação de deixar o seu legado, a sua marca no planeta Terra, nesse tempo e espaço. Mas eu pensei em desistir algumas vezes, principalmente quando a sociedade dá essa impressão de que toda a sua luta vai morrer na praia. Porque antes desse boom, desse programa da RuPaul, era uma luta colossal para você ser levado a sério. Né? Você chegava e falava, o que você é? Eu sou drag queen. Não, eu quero saber seu trabalho. Eu sou drag queen. Né? Porque eu não tenho nada na carteira assinada há 19 anos, na carteira de trabalho. E fica aí. Drag queen não é uma profissão com carteira assinada. E aí? Então, a gente precisa entender o quanto a coerção social faz com que as pessoas desistam de serem quem são. E somente através da resiliência e da paciência e de muito amor. Porque para ser drag queen é preciso ter muito amor no que você faz. Para poder enfrentar toda essa maré social que vai contra, né? Se eu deixasse de fazer isso, eu tenho certeza que depois eu seria cobrado de alguma maneira pelo universo. Porque eu acredito na corrente do bem. E continuo acreditando que quando você é capaz de modificar o pensamento e a atitude de uma pessoa, essa pessoa vai modificar de outra e a pessoa modifica de outra. Talvez esteja faltando isso. Arrepiado. Ai, gente, eu não quero terminar esse programa. E o que hora tá terminando? Gente. A diretora tá correndo muito. Mas eu acho que não teria mensagem melhor do que essa que você disse agora fechando. Eu também sempre acredito na corrente do bem.
E fico realmente emocionado aqui. Esse foi o programa com Augusto Cury. Maravilhoso! Eu sou Famoso japonês. Maravilhoso! É só agradecer, e não agradecer só por você estar aqui hoje, agradecer por manter. Não vou chorar. Por você manter a sua fé, por você manter a sua força, porque de fato é necessário olho no olho. É assim que a gente de fato constrói. A gente está aqui em nosso 5º ano num programa que as pessoas acham que a gente está ganhando dinheiro, que não existe. E toda vez que a gente para e fala, chega, acabou, não vamos fazer mais. Aí chega alguém na rua e fala, obrigado. Acaba com a gente. E aí, então, é isso que faz a diferença. E poder ter pessoas aqui do nosso lado, como nosso 5º sabor, alguém como você, como esse ser humano, já que a gente diz tanto isso hoje. Já tudo botado numa agenda. E é maravilhoso. Carreira internacional. Mas tá aqui com a gente. Passado, mano. É tão passado que eu tô, que a gente fala tchau. Obrigado de coração. Obrigado. Gente, quem ainda não conhece, pelo amor de Deus, a gente acabou de falar de estudar um pouco, procura aí, Ícaro, procura tudo que esse ser humano faz, porque vocês já viram que é beleza, é arte, é Conteúdo. é tudo, então. E é um coração aberto para namoro, tudo bom? Também! Então um beijo, vamos fazer um brinde agora no final. Gente, vamos! Um brinde ao fato de estarmos vivos, sendo quem somos e pelo direito de sermos todos felizes com as nossas verdades. Ai, gente, é muito amor. Solta palmas pro Ícaro! Eliana. Cocô Rocha. A gente fala Cocô Rocha entre a gente. Não, Cocô Rocha. Cocô Rocha era uma atriz dos anos 50 que chegava e gravava sempre de primeira. Querida. Quando você grava de primeira, a gente fala, olha Cocô Rocha. Maravilhosa,